canal. Hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu consegui conquistar nesses primeiros meses que eu tive a informação do que eu era portadora dessa síndrome. Bom, a minha primeira conquista foi adquirir conhecimento. Por quê? Bom, a gente tem que analisar que a fibromialgia não existe muitas pesquisas definitivas ainda sobre esta síndrome. Então, tudo fica muito solto, muito vago, mal sabem o porquê que ela existe, porquê que ela é desenvolvida por algumas pessoas, por outras não, até mesmo dentro da mesma família, então não tem nem certeza se é hereditário. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa é adquirir conhecimento, foi isso que eu fiz. Eu li muito, corri atrás da informação e consultei algumas pessoas que pudessem me ajudar. Consultei 2 nutricionistas, consultei um estudante de enfermagem, consultei uma estudante de educação física, mas consultei não para eles me passarem alguma coisa milagrosa, para mim entender como funciona o meu corpo, para eu entender como que funciona o processamento dos alimentos dentro do meu organismo. Para isso que eu consultei. Eles não iam me dar uma fórmula mágica, eles não iam me indicar uma medicação, eles não são médicos. Eles me passaram dicas, que seriam um suporte que faria junto com qualquer médico. Então qualquer um tem o direito e a opção de procurar outros profissionais para complementar o tratamento que faz. Então o que eu descobri? Primeira coisa, eu descobri que de acordo com a nossa alimentação, a gente consegue suavizar ou até mesmo eliminar por completo os sintomas que a gente tem, por exemplo, como a dor, né, que é o mais grave, assim, né, que é o sintoma principal, é a dor. Como? Simples, é só trocando a sua dieta. Ai, mas dieta, tudo que você come faz parte da sua dieta. Dieta não tem nada a ver com restrição. Na verdade, tem a ver com adequação de acordo com a necessidade. Então vamos lá, tudo que eu estou falando foram dicas que eles me passaram, informações interessantes que eu usei no meu dia a dia e que me deu resultado. E eu fiz um pequeno ajuste. Ao invés de eu comer o que eu, por exemplo, de verdura que eu gosto, que é uma alface americana, que a folha é bem clarinha, quase branca, eu substituí a alface por verduras que tivessem as folhas escuras. Então o que você tem? Por exemplo, almeirão, a rúcula, que são as mais conhecidas de folhas mais escuras, mas aí você também vai ter a couve, vai ter o espinafre, você vai ter uma série de verduras que tem as folhas mais escuras. Porque esse tipo de verdura vai fazer com que seu organismo tenha nutrientes mais adequados para suprir os desgastes que seu organismo tem de nutrientes por conta da sua fibromialgia. Isso são coisas que eu testei e deu certo comigo. Outra coisa importante, eu aumentei o meu consumo de derivados de leite. Por exemplo, coisa que eu fiz em casa e que deu certo, eu fiz queijo em casa. E foi muito legal, por quê? Porque eu percebi o quanto coisas simples do cotidiano, de adequações, pode favorecer a nossa saúde. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar um link que tem um texto bem interessante explicando item por item que deve ser acrescentado na sua dieta, tá? Isso não é na sua dieta obrigatoriamente, não. Tem gostos pessoais, então tente adequar do jeito que você puder. É uma dica que eu te dou, tá? E esse texto foi produzido não por mim, mas sim por profissionais da área da saúde, né? Tem um guia bem interessante nesse site geral, e também tem uma receita de um suco, que é bem interessante também, ainda não fiz, mas espero fazer em breve, vou falar se deu certo comigo. Bom, outra coisa muito importante que eu fiz, existe um estudo publicado numa revista acadêmica falando sobre o estudo do glúten com base em pessoas fibromiálgicas. Então assim, eu fiquei surpresa porque ser portadora da fibromialgia não quer dizer que você é celíaca, que você tem alergia ao glúten. Porém, o consumo do glúten para pessoas portadoras dessa síndrome faz com que ela tenha outros sintomas e até aumente o sintoma da dor. Então assim, o que eu fiz? Eu não consigo
ficar sem o pão tradicional, pãozinho francês ou pão de forma. Só que eu tinha um consumo alto desse tipo de pão e eu não me adequei muito ao integral. Então o que eu fiz? Eu cortei mais ou menos 90% do meu consumo de trigo branco, né, que é o que tem glúten, que não faz muito bem. Então, essa redução já me deu um ânimo, aquela coisa da fadiga, que todo mundo reclama, eu tenho fadiga, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Isso praticamente zerou. Eu tenho poucos relatos, assim, é um dia ou outro que eu acordo com fadiga. Eu não tenho períodos com fadiga, é um dia ou outro só. Por quê? Porque eu consegui cortar. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo o link dessa pesquisa integral, ela está em inglês, e vou colocar no blog, que o link também estará aqui embaixo, o resumo em português desse conteúdo. Então, vamos lá. Parece bobeira fazer essas adequações de dieta que não vai dar certo. Se você não tentar, você não vai saber se o seu organismo dá certo, porque o meu organismo respondeu positivamente. O seu talvez não responda igual o meu respondeu, mas pode ajudar. Então, não é algo que vai te fazer mal, que dá efeitos colaterais, como por exemplo, homeopatia, pode ter alguns efeitos colaterais. Então assim, não é alimento. E eu acho importante fazer essa adequação. Bom, outra conquista muito importante que eu tenho que dividir com vocês foi a questão da atividade física. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas nos últimos anos, por conta da carga de trabalho e estudo, eu tive que ficar um pouco mais afastada da atividade física. E por conta da fibro e por orientação médica, eu retomei. Vou falar que foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil. Eu tinha que buscar motivação, vontade de ir para a academia de onde não existia. Foi difícil, não foi fácil não. Mas eu consegui. Ainda não encontrei o lugar adequado para mim praticar atividade física, ainda estou em busca, por conta que você informar para alguém que trabalha numa academia, né, o instrutor da academia, que tem formação acadêmica, que é formado em educação física, que você tem um problema de saúde, e um problema de saúde que ele pouco conhece, talvez ele nunca tenha ouvido falar, porque depende do tempo que ele se formou, não era tão comum esse tipo de problema. Então eles meio que travam, ficam meio sem jeito de te atender, fica toda hora perguntando se está tudo bem. Perguntar toda hora não tem problema, mas limitar o teu corpo a uma atividade física é ruim. Então eu ainda não encontrei o lugar ideal, porém eu não desisti. Bom, o que acontece? Eu descobri que esse tipo de atividade que normalmente passa para pessoas mais idosas ou que têm um problema de saúde, como problema no joelho, artrose, né, outros problemas mais comuns, é só bicicleta, esteira, e não pode correr na esteira, tem que ficar andando, né? Esse tipo de atividade mais leve faz bem? Sim, faz bem. Porém, o meu humor não fica bem. Para mim isso é pouco. Essa foi minha primeira experiência em uma academia. Fui para a segunda e, enfim, fui para outro lugar com uma estrutura um pouquinho melhor. Estrutura que eu digo, eu não estou falando equipamento. Não estou falando estrutura física, eu estou falando profissional. A gente não tem que se preocupar como fibromialgico nos equipamentos. A gente tem que se preocupar com o profissional, o suporte que você vai ter com esse profissional. Bom, fui para um lugar um pouco melhor, tive uma atenção um pouco mais adequada, porém eu ficava sempre limitada a exercícios que não exigiam demais de mim. Então eu fiz pilates, eu fiz jump, eu fiz diversas atividades. Algumas me agradaram mais que outras, sim. Por exemplo, pilates foi bom porque melhorou a minha flexibilidade. O encurtamento que eu tinha para curvar o meu corpo para frente era muito reduzido, melhorou muito. Já eu não permaneci fazendo pilates por um simples motivo, é parado demais e começou a me irritar. O meu humor, eu percebi que ele é assim. Quanto mais eu esforço, mais feliz eu fico.
quanto menos eu me esforço, mais irritada eu fico. Então eu acabei deixando de praticar de pilates. Porém, eu percebia que quando eu tinha aula de ginástica e eram as aulas pesadas, que exigia muito do meu corpo, e no outro dia eu acordava com a fadiga muscular, que é o que as pessoas chamam de dor, que na verdade é uma fadiga muscular, eu acordava com o meu humor lá em cima, super animada, e acordava cedo animada. Então, eu percebi que o meu organismo precisa da fadiga. Eu preciso fazer com que a minha musculatura chegue no limite dela, daquele dia. Tenha a pausa e o descanso necessário da noite e depois, no outro dia, eu retome. Eu não posso frequentar a academia de segunda, quarta e sexta. Tem que ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se der também. Eu tenho que manter. Por que eu descobri isso? Porque eu fui me testando, eu fui indo além, tá? E isso eu acredito que seria o ideal para todo mundo. Você é portador da síndrome de fibro, mas você não é fraco. Você é uma pessoa com fibra, com força para lutar. Se você se entregar, isso vai te dominar. Eu acho que ninguém quer isso. Bom, para esse vídeo, os links estão aqui embaixo. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que eu estou dividindo com vocês. E por favor, não esqueça de dividir todo esse conhecimento lá, compartilhando nas redes sociais, se inscrevendo no canal e, precisando de alguma coisa, comenta aqui embaixo pra gente interagir, trocar alguma informação. Eu espero que vocês aguardem o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!